Olá pessoal, de volta. Vamos para esta quarta e última parte da discussão sobre região. Bom, espero que de alguma maneira isto vá esclarecendo cada uma das coisas, mas agora vamos diretamente em busca de uma construção conceitual um pouco mais consolidada, não é? Então vamos lá. A gente, em primeiro lugar, identificou até esse momento que o conceito de região, ele se constrói, ele tem como ponto de partida a ideia de que região é a dimensão temática, né? que a região é, na verdade, o recorte temático da ordem e, portanto, a reordenação da ordem. O que isso quer dizer? Bom, vamos imaginar aqui algum exemplo, né? Quer dizer, eu estou olhando para, acho que o exemplo urbano talvez seja mais interessante, mais direto, mas eu estou olhando aqui para uma cidade, como a gente viu aqui imagens aéreas de Belo Horizonte, estamos olhando coisas, estamos vendo coisas. Nesse sentido, então, olhei e comecei a ordenar. Aqui são prédios, aqui são casas, aqui são isso, aquilo e tal. Então, assim, essa ordenação, isso está distribuído. Aí tenho dúvidas, onde que se concentram e qual é a distribuição, no final das contas, das favelas dentro dessa cidade. E aí, imediatamente, a cartografia que resulta daí, ela não é necessariamente a constituição de uma área contígua. Existem várias áreas que se concentram em diferentes partes de uma mesma metrópole, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Goiânia e outras tantas. Então, isso se distribui. Ao se distribuir e ao identificar, então, né, esta temática, ela se realçar e eu começar a identificar esta articulação entre os elementos que compõem a identidade favela dentro daquela área urbana, a minha leitura sobre a cidade, ela começa a sofrer mudanças. Porque, na verdade, ao realçar um tema, os demais temas que envolvem esse mesmo processo, eles começam a aparecer e a buscar e a exigir do sujeito que pensa sobre o assunto diferentes leituras, outras possibilidades, outros entendimentos. Então, essa dimensão temática, ela é fundamental e ela estabelece, então, um recorte que reordena a própria ordem que foi construída quando eu cheguei no nível do território, da construção dessa territorialidade, da identidade, não é? Distributiva, né? Dos fenômenos que compõem a geograficidade de um determinado lugar. Então, podemos dizer que o conceito de região, ele exige de todos nós uma construção de caráter sintético e não analítico. Não estamos distribuindo, estamos juntando. Depois da distribuição, depois de tudo isso reconhecido, então, ao estabelecermos esta relação temática, o que nós fazemos é uma síntese. Vamos em busca, então, deste movimento contrário, deste movimento que vai se desdobrar da própria existência do território na nossa cabeça. Então, diferentemente do território, onde a paisagem se fragmenta em objetos desigualmente distribuídos, em um processo analítico de reconhecimento e distribuição, agora o sujeito vai em busca de encontrar uma resposta à sua pergunta, o onde de algo, e, portanto, ao reconhecimento de suas determinações enquanto forma e ordem de um processo. Isso é essencial. A ideia de que nós estamos em busca das determinações é absolutamente essencial. Sem as determinações, nós não temos o discurso científico. O discurso científico, ele não tem por objetivo exclusivamente a constatação. Aqui estão as favelas, ali não tem favelas. Então, a grande questão é que eu vou em busca das favelas para responder o que, na diferencialidade, no jogo, né, da existência de uma relação urbana, o que é que provoca, então, a existência desse fenômeno. Que processos, que determinações, né, que estão em jogo. Aí
aqui eu estou saindo desse caráter constatativo e entrando então no processo de busca, não é? Onde os elementos que determinam um determinado fenômeno, um certo fenômeno, estes elementos é que estarão então realçados e que estarão em jogo, que precisam ser de alguma maneira explicitados. Essa questão, portanto, nos dá o sentido da significação. Essa dimensão temática é o que nos dá, então, a ideia de que há significados. E o que é isto? Então, o que é a favela? O que são as áreas, fechadas, os condomínios fechados, as áreas de grande concentração comercial, as áreas densamente povoadas, as áreas onde a população está mais dispersa, e assim sucessivamente. Que sentido tem? Que significado tem? O que é que isso quer dizer? É a busca disso que, ao se estabelecer as relações de determinação, isto é, ao se chegar então à conclusão de que determinado fenômeno é o resultado de um conjunto de determinações, o reconhecimento dessas determinações deve me levar necessariamente a me perguntar, então qual é o significado disso? É ir em busca, portanto, da significação. Nesse sentido, trata-se de reconhecer a intencionalidade do sujeito. Isto é, o que você quer saber? Não existe nenhum discurso científico que possa ser produzido se o sujeito não tem uma dúvida. Sem a dúvida, o que nós temos é o reconhecimento de que o que está dado já está dado e é a verdade já constituída, definida, inquestionável e assim por diante. Então, o que está em jogo no meio de tudo isso é dizer exatamente o seguinte: não há como resolver o problema sem que a gente reconheça em cada um de nós uma determinada intenção, um determinado questionamento em relação à realidade. O objeto sobre o qual nós nos debruçamos, ele não pode ser considerado como uma ilusão, mesmo que ele seja uma criação da nossa imaginação. O objeto não é uma ilusão. O objeto é a objetivação necessária do sujeito, isto é, a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, as contradições que estão colocadas dentro disso. O que é que nós queremos saber do mundo? Ora, e ali está a praça, ali está a favela, ali está a plantação, ali está a rodovia, ali está o oceano, as montanhas, a planície, o deserto, a floresta tropical, a Mata Atlântica, o que sobrou dela, ali estão os pampas, o Pantanal, a Cordilheira dos Andes, ou então, a savana e as tentativas de se produzir soja na savana africana, e assim vai. Esta é o dado de realidade, é sobre isso que nós nos debruçamos. Mesmo que sobre isso que nós nos debruçamos sejam o quê? As terras médias do Tolkien, ou então a Terra do Nunca, lá do Peter Pan, e assim por diante. Então, nesse sentido, é que há uma construção, uma certa objetivação do sujeito em relação ao mundo. A necessidade de se constituir e reconhecer a geograficidade do mundo. É disso que nós estamos falando e é com isso que nós tratamos, então, de produzir um determinado discurso, um certo tipo de conhecimento, um certo tipo de ciência. Por isso mesmo é que todo esse processo nos leva diretamente à ideia de que existe um concreto em pensamento. O que é esse concreto em pensamento? É colocar, então, a concretude, né, do objeto a esta objetivação dentro da nossa cabeça? Não. Concreto em pensamento é se estabelecer, a princípio, o conjunto de determinações, a grande variedade de escalas, de relações e tal, que determinam, então, que alguma coisa faça sentido. Este jogo de relações que nos leva a reconhecer o sentido de um fenômeno, o significado dele, a forma como ele se produz, o porquê se produz e como que aquele tipo de produção se repercute nos demais fenômenos,
E isto que, de alguma maneira, se chama, então, concreto em pensamento, não é? Porque é um pensamento que se realiza na sua ordenação, no seu desvendamento, o processo de desvendar. É a síntese das múltiplas determinações, como Marx propõe lá no Método da Economia Política, lá naquele texto dele, lá que está lá nos Grundrisse, né? No texto que ele escreveu um pouco antes de escrever o Capital. Muito que bem. Então, neste jogo de questões, estamos colocando, então, este sujeito, o sujeito que conhece, o sujeito que tem dúvida, o sujeito que olha para o mundo e vai em busca, então, de algum tipo de resposta. Nesse sentido, a região ela é o terceiro movimento na construção do conhecimento. E, portanto, não é uma identidade do objeto, mas uma condição na construção do conhecimento pelo sujeito. O recorte temático do território é que nos permite a construção ou reconhecimento das fronteiras construídas por um determinado processo e, portanto, nos dá a condição de cartografá-lo, nos dá a condição de olhar para uma determinada geograficidade, não enquanto uma materialidade genérica com milhares e milhares de elementos distribuídos, mas como um jogo significativo onde estes elementos, alguns deles, se articulam e se constituem enquanto uma processualidade, enquanto um jogo de determinações e assim por diante. Então, nesse sentido, região é o terceiro movimento na construção do conhecimento. O primeiro é constatar as formas do mundo. Bom, estou eu lá olhando para o mundo e o mundo está cheio de formas. O segundo é esta caoticidade, que é esse conjunto de formas se distribuir, reconhecer distâncias, reconhecer posições relativas sempre, todas as posições são sempre em relação a algo. Então, neste sentido, este processo, né, do conhecimento humano vai me levar, então, a olhar para o mundo e me fazer perguntas. Por quê? Por quê? Como? E, fundamentalmente, do ponto de vista geográfico, como ponto de partida, o onde. A partir do onde, então, começa um conjunto de questionamentos, um conjunto de identificações, de processos, de construção discursiva e, portanto, de conhecimento. Muito bem. O que é que vale realçar de tudo isso? Né? Em que sentido tem tudo isso? Em primeiro lugar, a superação da noção de contiguidade em nome do significado de rede. A rede é uma maneira de se ver a própria regionalização, a própria regionalidade. A rede é a maneira como um determinado processo se realiza. Todo processo se realiza em rede. Não existe nenhuma possibilidade de que haja uma contiguidade de relações que possam ser consideradas como homogêneas. A homogeneidade não existe. O que existe é uma continuidade de diferentes que se interdeterminam e se constituem, portanto, enquanto um processo. É nesse sentido que toda relação é sempre uma relação em rede, é sempre uma relação de pontos que se interdeterminam, que jogam peso uns sobre os outros e que vão constituir, então, no recorte temático que a gente construa e que vai nos permitir a construção de respostas, que vai nos permitir, então, a construção de um discurso, a reconhecer, então, a geograficidade que existe num dado processo. A escala, por sua vez, é uma determinação do recorte temático. Como é que nós olhamos o mundo? Na escala planetária? Na escala de uma cidade? Na escala de um cômodo da nossa casa? Na escala do nosso bairro? Na escala do quê? Tudo vai depender muito de qual é a nossa pergunta, o que é que nós queremos saber. O nosso querer saber, porque, veja, sem dúvida que a existência de qualquer ponto dentro da nossa casa, um cômodo da casa, a casa enquanto tal, ela, bom, existem determinações que permitem a existência dela que têm escalas universais, que está no campo da relação entre as galáxias.
Mas, se não é essa a pergunta, não tem por que ficar discutindo galáxias nessa questão. Se a pergunta é por que no final das contas, distribuir o sofá para o lado de cá, a cadeira para o lado de lá e a mesa naquele outro canto, bom, e em que medida discutir a distribuição e o papel dos buracos negros vão permitir algum tipo de resposta para esse tipo de pergunta. A grande questão é que a nossa pergunta estabelece a escala sobre o qual nos debruçamos para resolver um determinado tipo de dilema, determinado tipo de problema. Então, para que possamos discutir a articulação entre os estados da federação, bom, sem dúvida nenhuma que a ordem política do planeta, a forma como a humanidade se organizou é definitiva para se resolver esses dilemas. Mas uma série desses dilemas, bom, de nada resolve ficar discutindo qual é o posicionamento do governo americano, do governo canadense, do governo russo, chinês, porque muito dessas determinações, bom, está no campo das elites, está no campo dos movimentos populares, está na maneira como essas diferentes elites, mais ou menos organizadas, mais ou menos importantes, vão tentar se resolver dentro disso que é a política de Estado, inclusive. Então, assim, não há uma presunção que não seja a presunção associada a uma determinada temática. É a temática que, a princípio, sempre vai nos levar, digamos assim, a uma outra reflexão. Portanto, a região, ela, mais do que um lugar, um isso, um aquilo, a região é o discurso geográfico propriamente dito. A região é aquilo que o recorte temático construído pela pergunta do sujeito permite compreender sobre o mundo do ponto de vista da geografia, do ponto de vista dos ondes, nas suas diferentes escalas, nas suas diferentes processualidades, nos seus diferentes interesses, e que envolve, portanto, esta relação primária que somos nós e o nosso onde em relação ao mundo que nos cerca. Então, de alguma maneira, o que nós podemos dizer é que a construção, do ponto de vista metodológico, do discurso geográfico, ela passa por diferentes fases, ela passa por diferentes processos. Diferentemente do senso geral de percepção, a região indica uma intencionalidade do sujeito. O nós observando o mundo, ou nós explicando uma determinada coisa deste mundo do ponto de vista topológico, isto tudo tem qualidades muito diferentes. Entre paisagem e região, a diferença é brutal, porque é uma diferença que está contida no plano do sujeito, não é? Do como o sujeito vai ver isso. A intencionalidade é, por sua vez, a definidora do sentido e do significado de fronteira. Aonde termina o processo que eu quero ver? Até onde ele vai? Qual é o seu limite? O limite está na fronteira entre Brasil e Paraguai, sei lá, Brasil e Venezuela? O limite está na fronteira entre as terras emersas e os oceanos? O limite está entre a porta da minha casa e a rua? Qual é o limite? Onde está a fronteira do que eu estou olhando, do que eu estou querendo ver, do que eu estou querendo entender? E é essa intencionalidade, então, que vai permitir reconhecer fronteiras. Fronteiras, algumas até, bom, quase que invisíveis, se não fossem, então, materiais, não é? Fronteiras que envolvem grupos, fronteiras que envolvem os alunos que estão, que sentam na parte da frente e os alunos que sentam na parte de trás de uma sala de aula, as meninas e os meninos, as mulheres e os homens, a questão da sexualidade, a questão, sei lá, de gênero, o problema das religiões, onde estão as fronteiras? Quem são os católicos? Quem são os cristãos envolvidos com todas as formas de pentecostalismo e coisas desse tipo? Quem são e aonde se limitam? Então, a cada pergunta, a cada
intenção do sujeito, eu vou reconhecer na existência de um determinado fenômeno a própria fronteira, o próprio limite e, portanto, a possibilidade da construção de um discurso geográfico. É nesse jogo que a coisa bastante intencionado, né, que se estabelece, então, o problema da construção do discurso científico. O discurso geográfico, portanto, se constituirá, em primeiro lugar, pela definição da temática e, no seu processo constitutivo, pela delimitação demonstrada pelo processo sobre o qual se discursa. É com esta delimitação que eu vou fazer meus mapas, é com esta delimitação que eu vou dizer que, bom, que eu esgotei a minha pesquisa ou não, que existe a possibilidade disso ou daquilo. Certa vez, numa discussão, só para título de exemplo aqui, para a gente poder explicitar, eu estava conversando com um grupo de pesquisa, e uma das pesquisas que estava ali tensionando era sobre a dengue, sobre o mosquito da dengue. E aí envolvia justamente essa questão, porque se tentava ajustar a divisão regional de uma determinada cidade, proposta pela própria prefeitura e etc. e tal, com o mosquito da dengue. O que faltava, portanto, ao pesquisador era identificar que a pergunta feita por aqueles que planejaram a divisão regional da cidade e a existência e a presença do mosquito da dengue são duas lógicas absolutamente diferentes. Então, a regionalidade do mosquito da dengue é uma, a regionalidade da divisão da cidade pela faixa de renda, pelo relevo, pelo isso, pelo aquilo, são coisas completamente diferentes, são outros temas e, portanto, são outras leituras geográficas sobre o mesmo lugar, sobre uma mesma identidade, que é, na verdade, uma identidade regional. Porque quando eu digo assim, bom, quais são os limites da cidade de São Paulo, da cidade de Belo Horizonte, da cidade de Goiás, de Goiânia, da cidade de Brasília ou de Nova York, não sei ela qual for, quais são os limites? Quando eu digo isso, eu estou colocando a cidade enquanto tal, seus elementos, seus fundamentos, suas identidades, enquanto uma regionalidade. É nesse sentido, portanto, que os discursos geográficos vão sendo construídos, vão sendo delimitadores, não é? A região existe para além do sujeito? A região é uma leitura de um sujeito que reconhece a geograficidade do fenômeno. Isto é, reconhece no fenômeno que ali existe uma inter-relação provocada pelas próprias distâncias e pelo caráter distributivo de coexistência, de coabitação entre esses elementos. Então, a região, portanto, é mais do que uma simples percepção, considerando que se pressupõe um fenômeno sobre o qual se fala, existe de fato. Nesse sentido, a região ultrapassa os limites da relação de dupla negatividade entre paisagem e território. É a materialidade topológica de um aspecto da realidade. Então, para além da empiria que está contida nesse campo de observação, a ideia de região é aquela que nos leva, então, ao plano da reflexão, da explicitação, do jogo geral de determinações na construção do conhecimento. Retomando, portanto, a região é o discurso geográfico, enquanto uma resposta construída por um sujeito. Mas, ao mesmo tempo, é a ordem do fenomênico, tal qual é a sua materialidade e a sua condição de ser para um sujeito. Isto é, trocando em miúdos, não se pode imaginar, ou não se deve imaginar, que quando um sujeito estuda um determinado tema, constrói o discurso geográfico, que o discurso geográfico que ele fez se baseia numa irrealidade. O que estamos imaginando é que este jogo de determinações que permite a cada um de nós dizer o porquê disso, o porquê daquilo, e em que medida esses porquês nos permitem identificar o onde desses processos todos e o como que eles se interdeterminam, é o fato de que este sujeito, ao se relacionar com o mundo, com as coisas do mundo, ele pressupõe que essas coisas existem de fato. Então, nesse sentido, há uma dupla determinação aí, né?
o fato de que nós fazemos uma pergunta e o fato de que a resposta a essa pergunta está diretamente relacionada à nossa capacidade de buscar respostas. E buscar respostas envolve a nossa capacidade de nos relacionarmos com o fenomênico. Não enquanto um puro empirismo, mas enquanto algo que, na relação com o sujeito, está conceitualmente construído, que vai em busca de resolver determinadas hipóteses, em busca de resolver um conjunto de dilemas, coisa que nós vamos discutir daqui para frente, né, dentro de mais alguns encontros. Mas, de qualquer maneira, o que está colocado sempre, e para que a gente possa fechar todo esse conjunto de questões, é que, primeiro, quando observamos a paisagem na sua imediatidade, temos uma determinada capacidade de observação. Quando nós reconhecemos o seu caráter distributivo, a qualidade que uma nova observação sobre a mesma paisagem vai exigir de cada um de nós já é outra. Apesar de que a observação do paisagístico é sempre a imediatidade, quando já reconhecemos essa ordenação, essa imediatidade já vai aparecer para nós em outro formato, com uma outra qualidade, com outras nuances, com outras possibilidades. E assim, quando nós olhamos para esta ordenação toda, que é resultado, então, da nossa percepção do mundo, e olhamos tematicamente para isso, e reconhecemos os processos e as determinações que compõem, né, o fenômeno sobre o qual nos debruçamos, obviamente que a qualidade com que voltaremos a perceber o paisagístico e a qualidade da nossa ordenação em relação a isso também se modifica. Na verdade, isso é um processo de construção e de amadurecimento dos sujeitos, do saber humano, da maneira como entendemos o mundo, como somos no mundo e como fazemos a nossa geografia. Isto é, para resumir, de alguma maneira, o que estamos fazendo é sempre um processo onde, às vezes avançamos, às vezes recuamos, às vezes nos perdemos, mas um processo onde a pergunta fundamental, a pergunta estrutural de um sujeito é o onde estou, mas o exercício de resposta vai se colocando, então, nos estares de muitos elementos, de muitas determinações, de um jogo extremamente complexo, que é a necessidade que temos para reconhecer a realidade do mundo, a geograficidade do mundo. Nesse sentido, então, este percurso, ele é um percurso do nosso próprio conhecer, da nossa própria capacidade de reconhecer e de sistematizar, do ponto de vista do pensamento, o que reconhecemos que é o mundo que nos cerca. Muito bem, estamos então neste ponto. Chegamos a fechar este ciclo todo que envolve, primeiro, a pergunta do sujeito, em segundo lugar, a percepção das formas do mundo, e em terceiro lugar, a questão fundamental da territorialidade, da ordenação e, por fim, a construção do discurso geográfico no sentido de olhar o mundo por um determinado tema, um recorte temático a partir dos interesses de um sujeito. Daqui para frente, o que vamos conversar é sobre a geografia propriamente dita. Até lá, até o próximo.